Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Gente, a história de hoje ela é muito especial. Ele me segue, né, já tem um tempo, ele e a mãe dele, e ele resolveu mandar a história dele e da mãe. Mas o que é mais incrível é que, cara, eu fico assim chocada, sabe, com os seguidores, o impacto que a gente faz na vida, né? Ele é um jovem, muito jovem, e eu fico assim chocada que ele me segue, ele tá sempre lá no Instagram, tá mandando mensagens, manda videozinho e tal. E eu achei o máximo a história dele, ele contando a história de vida dele. Ele cuida de animais de rua, mas ele tem uma história de vida com a mãe dele, ele vai contar essa história, né? É bem pesada assim, que vocês vão ver agora. E eu fico pensando como às vezes, né, a pessoa tão jovem, ela tem que amadurecer tão cedo, né? A gente vê cada homem velho babacão aí, né, que não entende nada da vida, e vê um rapaz tão jovem, já com uma carga assim, sabe, tão grande, né, e sendo tão especial da maneira que ele é. Eu acho que vocês vão gostar dessa história também. Vamos lá conhecer a história dele e da mãe dele. Dani, te admiro muito. Você ajuda muitas pessoas, e uma delas foi a minha mãe. Vejo seus vídeos de segunda a sexta com a minha mãe. Gosto muito das histórias das Alices. Meu nome é Everton. Eu sou novo, já passei por muitas coisas na vida. Minha mãe é a moça da história que nos contou que morou nas ruas de Salvador. Olha só, gente. Vocês lembram dessa história? Bom, Dani, a minha história começou antes mesmo de eu nascer. Minha mãe... Vou ter que pegar meu óculos. Meu Deus, por que eu não pego o óculos antes de começar o vídeo, gente? Eu sei que vocês ficam... Puta que eu paro o vídeo, peraí. Bom, minha história começa antes mesmo de eu nascer. Minha mãe, por ter passado muitas coisas tristes na vida, não queria ser mãe. Antes de ter uma casa e uma vida financeira estável. Ela já tinha meu irmão mais velho. Então, ela, meu irmão mais velho e meu pai partiram para São Paulo para poder construir uma vida melhor. Minha mãe morou lá há 4 anos, até acabar de construir a casa dela e do meu pai na Bahia. Quando tudo estava quase no fim, a minha mãe engravidou. Então, quando eles estavam quase terminando de construir a casa, a mãe dele engravidou dele, né? Como a casa estava finalizada na Bahia, eles voltaram para lá. Minha mãe estava grávida, meu irmão com 10 anos na época. A gravidez da minha mãe foi de risco e ela tinha certeza que eu não ia vingar. Mas eu nasci na virada do ano, dia 31 de dezembro, faltando 15 minutos para o ano novo. Essas coisas foi minha mãe que me contou. Minha vida dos 2 anos, né? Minha vida até os 2 anos e meio foram muito boas. Já da minha mãe, não. Meu pai a traía muito e maltratava muito ela. Minha mãe me disse que eles eram felizes quando eles não tinham uma vida financeira estável. Mas quando eles começaram a ter uma vida estável, tudo mudou, que seria para ser diferente. Meu pai mudou muito depois que eles conquistaram as coisas. Em 2014, minha mãe se separou do meu pai e deixou tudo que tinha construído com ele para trás. Ela foi morar de favor na casa da minha tia. Lá a casa era simples, mas tinha muito amor. Essa época eu não lembro de muita coisa não. Eu tinha 2 anos e alguns meses. Só sei que minha mãe ia muito à igreja, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Lá ela achou que ia encontrar a felicidade, que ela tanto procurava. Palavras da minha mãe. Quando minha mãe estava já há um tempo separada do meu pai, ela conheceu o pai do meu irmãozinho. Ele era um cara super legal comigo. Sempre foi tanto que eu tinha ele como um pai. Tudo que eu sei de computador, de internet, foi ele que me ensinou. O pai do Miguel, no começo, cuidava da minha mãe, mas ele tem uma mãe que só Deus. Ela já até me maltratou com palavras. Ela e o marido dela, que seria o padrasto do pai do meu irmãozinho. Mas voltando para mim, meu pai, quando soube que minha mãe estava namorando, ele me sequestrou. Ele se aproveitou do problema que minha mãe tinha com minhas tias por causa dele mesmo e acabou me sequestrando. Quando fui morar na casa do meu pai, eu tinha de 4 para 5 anos. Fiquei lá 7 meses, morando com meus avós,
que moram no mesmo quintal do meu pai. Quando morei lá, eu só gostava mesmo de ficar com meus avós. Meu pai me maltratava, falava palavras muito ruins para mim, me batia porque eu não gostava da mulher dele e ela queria me forçar a chamá-la de mãe. Como eu ia chamar uma pessoa de mãe que nem gostava de mim? Ela dizia que meu pai escolheu ela para ficar com ele e não a minha mãe. Mas na verdade foi minha mãe que deixou meu pai. Por isso ele ficou com ela. Meu pai até hoje quer voltar para minha mãe, mas ela não quer. Eu só era feliz com meus avós. Eles sim me davam amor, mas eu sentia muita falta da minha mãe. Toda noite eu orava para Deus, para o Criador, ele fala, né? Para que minha mãe viesse me buscar. Até que um dia ele me ouviu e ela veio. Ela disse ao meu pai que ela queria passar o final de semana comigo. Ele não queria deixar, mas minha avó disse que podia. Meu pai, sem querer, mesmo assim, deixou eu ir. Mas ele não sabia que a minha mãe tinha colocado ele na justiça e já tinha me matriculado numa escola. Quando o fim de semana acabou, meu pai e minha mãe começaram a brigar pelo telefone por minha causa. Minha mãe disse que eu não voltaria a morar com ele, que agora a justiça queria resolver tudo. Minha mãe ganhou minha guarda e eu nunca mais saí de perto dela. Bom, às vezes eu até ia ver meus avós no fim de semana. Meu pai ficou ausente cada vez mais. Ele só vinha me buscar para ir na casa dos meus avós. A mulher dele acabou tendo filhos gêmeos, um menino e uma menina. E é aí que ele deixou realmente eu de lado. Mas para mim nem importava. O pai do meu irmãozinho cuidava de mim como um filho. Ele brincava comigo, me ensinava coisas, gostava de animais igual a mim. Mas já com a minha mãe, ele não era como era comigo. Ele começou a trair a minha mãe, começou a maltratar ela. E a mãe dele não gostava da minha mãe nem de mim. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho que eu. Quando eu era menor, ele cuidava de mim e ele era muito carinhoso. Mas ele foi crescendo e começou a me maltratar também. Ele me batia e dizia que eu era feio. Ele agia assim por causa do meu pai. Infelizmente, meu pai o maltratou muito e ele só contou para minha mãe quando ele já estava grande. Então acho que toda a raiva que ele tinha do meu pai ele descontava em mim. Mas isso melhorou quando ele ficou maior, mais velho. Ele hoje até tenta ajudar a nossa mãe como ele pode. No momento ele está sem emprego e morando em São Paulo. Ele ficou melhor e minha mãe contou a verdade do pai dele. Minha mãe teve ele com 14 anos. Foi uma coisa que a deixou muito triste. Ela me contou o que aconteceu com ela. Meu irmão foi fruto de um abuso. Foi o que ela contou para nós. Bom, voltando ao pai do meu irmão, minha mãe ficou grávida e tudo mudou na vida dela, o que já estava pior. Então esse homem que ele tinha como um pai, né, acabou piorando quando a mãe engravidou do irmãozinho dele. Meu pai saía, deixava minha mãe sozinha em casa. Minha mãe às vezes com muitas dores, sangrando, e eu que cuidava dela. Eu, uma criança de 8 anos de idade. Eu dava remédios, limpava a casa para ela não se esforçar. Um dia, minha mãe ficou muito mal, porque ela foi buscar uma cesta básica na minha antiga escola. E quando chegou em casa, minha mãe teve fortes dores e sangramentos. Ela mandou eu ligar para o pai do meu irmão, né? Mas ele não atendia, que era o padrasto dele, da verdade, né? Liguei para ele e ele desligou na minha cara. Minha mãe mandou eu ligar para uma amiga dela, para a amiga dela ligar para ele, mas ele também não atendeu. Mas ok. Então conseguimos falar com a mãe dele, que seria a sogra da mãe dela, né? Mas ela não deu o recado para ele. Anyway, minha mãe não aguentou de dor, chamou um Uber para ir para o hospital. E eu fiquei sozinha em casa, eu e meus gatos, esperando minha mãe chegar. Aquela noite foi a noite mais longa da minha vida. Eu fiquei com muito medo de ficar sozinha em casa, mas eu sabia que minha mãe estava mal e tinha que ir para o hospital. Quando foi pela manhã, minha mãe chegou. Graças a Deus, ela e meu irmãozinho estavam bem. Só que minha mãe descobriu que ela tinha uma gravidez de alto risco. Minha mãe precisava de cuidados. Mas o meu padrasto começou a maltratá-la ainda mais. Até a mãe dele tentou bater na minha mãe. Mas ela, por ser grande e forte,
a mãe do padrasto lá não conseguiu. Bom, Dani, o que me fazia ficar triste é que a minha mãe sempre foi muito trabalhadora. E depois da gravidez do meu irmão, ela teve que ficar parada e nós começamos a passar necessidade. Minha mãe me levava com ela para vender nos ônibus em Salvador. Eu achava até legal, a gente ia a muitos lugares juntos. Ela me dava várias coisas para comer e eu achava aquilo bom. Quando ela vendia amendoim torrado, eu torcia para sobrar um, assim eu poderia comer depois. Minha vida era feliz na época. Também ela trabalhava com serviços gráficos e muitas vezes ela ia buscar material, né? Eu ia também buscar material das pessoas. Minha mãe ia trabalhar e sempre me levava junto. Depois da gravidez do meu irmão, acabamos ficando sem dinheiro. Ela começou a depender do pai do meu irmão. Aí ele mostrou quem ele era de verdade. Um dia minha mãe acordou e disse: vamos embora daqui. Eu cansei de sofrer. Vamos salvar seu irmão e a minha vida. Não dá mais para ficar aqui, pois se eu morrer você vai ficar sem mim. E assim começou o nosso sofrimento. Minha mãe resolveu vir para o Ceará para fugir do meu pai. Uma amiga chamou ela para vir, né, para casa dela. Falou que ia nos ajudar até que minha mãe pudesse trabalhar. Só que não foi o que aconteceu. No começo ela era até legal, mas durou pouco. Só o tempo que dá. Por que acontece, gente? Nessa época fizeram uma vaquinha online para a mãe dele. Aí essa amiga falou: não, vem aqui para casa, eu vou te ajudar, tal. Aí ele falou: Dani, só até pegar o dinheiro da vaquinha online. Depois que a minha mãe pegou o dinheiro da vaquinha online, a mulher mudou com a gente. Queria cobrar, né, várias coisas, começou a tratar a gente mal. Aí ela falou assim que eles tinham um colchão para dormir, ele e a mãe grávida, né, com barrigão. Eles dormiam no chão, em um colchão juntos. Aí ela disse assim, minha mãe conseguiu, ele disse, né, que é um menino que tá escrevendo, tá, gente? Minha mãe conseguiu ajudar e comprou uma cama e um armário e algumas coisas pro meu irmão, que ainda não tinha nada. Ganhamos um colchão maior. Bom, a amiga da minha mãe chegou até a comprar um berço pro meu irmão. Aí ele fala assim, gente, comprou entre aspas, porque depois ela tomou o berço, tá? Bom, a gente dormia num colchão pequeno. Minha mãe sentia muitas dores, Dani. Bom, falando dessa amiga falsa da minha mãe, ela começou a querer que minha mãe pagasse todas as contas da casa dela, sendo que a minha mãe já ajudava no aluguel, mas ela queria sempre mais. A minha mãe também recebeu um auxílio e ajudava nas contas, mas ela disse que ia ajudar minha mãe, mas não era isso que estava acontecendo. Ela, quando viu minha mãe conquistando as coisas novamente para dar um pouco mais de conforto pra gente, ela cresceu o olho. Minha mãe ainda estava grávida e ela começou a esconder comida, deixava a gente com fome. Ela queria fazer minha mãe de empregada, sendo que minha mãe estava lá toda inchada por causa da gravidez. A casa ficava toda suja e ela esperando que minha mãe limpasse. Já comigo, ela fez da minha vida um inferno, tanto que eu estou fazendo tratamento até hoje com uma psicóloga. Ela me maltratava, inventava mentiras para minha mãe, dizia que eu tinha xingado, sendo que eu não gosto nem de falar palavrão. Ela falava mal de mim para todo mundo, dizendo que eu estava quebrando a casa dela, me chamava de feio, de burro, de seco, tudo que eu fazia incomodava. A parte pior, quando ela me chamou de narcisista e golpista, porque ela queria o dinheiro do meu gato. Não sei qual gato desse, gente. Bom, ele falou que era um gato chamado Chaca. Bom, então minha mãe decidiu voltar para a nossa cidade, Salvador. Mas eu não queria deixar para trás meu gato. Então eu disse para minha mãe que eu teria que levar. Na época até consegui ajuda e ele levou o gato com ele, tá, gente? Consegui o dinheiro da passagem para o meu filho peludo, ele disse. Bom, naquela época o advogado da minha mãe disse, olha, se eu fosse você não voltaria para Bahia agora porque o pai, que é o pai do filho lá que ela estava esperando, está perseguindo você. Outra coisa, a amiga da minha mãe se juntou com o pai do meu irmãozinho para tomar meu irmãozinho da minha mãe, tá?
Bom, depois que meu irmão nasceu, ela começou a procurar briga com a minha mãe. Toda hora ela falava de dinheiro. Gente, dinheiro é o mal do mundo, eu acho, né? E foi atrás de outras amigas da minha mãe, da minha tia, do meu irmão, do pai do meu irmãozinho. Ela fazia um inferno. Eu acho que ela só não conseguiu falar com meu pai e com os meus avós. Ela fazia tudo isso pela internet. Ela queria que minha mãe, com um bebê pequeno, desse dinheiro para ela pagar os boletos dela. Ela fez a esposa dela deixar de falar comigo, inventando mentiras sobre mim. Bom, Dani, eu amo a minha tia, mas ela também deixou de falar comigo. Eu ficava até meia-noite esperando ela chegar do trabalho só para brincar com ela, antes dela fazer minha tia ficar sem falar comigo, né? Bom, aí ele disse, gente, que uma vez alguém atacou o gatinho dele, deixou o gato dele todo machucado, com o pescoço, a barriga, que foi uma maldade. Gente, essa tia aí, essa demônia aí, ela usava o gato do menino para fazer inferno com a vida do menino, falando: eu vou jogar esse gato fora, eu vou matar esse gato. Tipo, o menino era apaixonado pelo gato, então, tipo, fazendo um terror psicológico mesmo, né? Bom, quando o advogado falou pra minha mãe não volte para Salvador, minha mãe tomou uma decisão de sair daquela casa infernal, mesmo sem ter nada. Meu irmão ajudou com dinheiro pra gente dar, o irmão mais velho, né, pra gente dar entrada no aluguel. Minha mãe ainda tinha um dinheirinho, então ela comprou um fogão, um botijão de gás, uma panela, pratos, talheres e lençol. Bom, e o gato lá ficou melhor. Ele levou o gato no... Eles conseguiram lá um dinheiro, o pessoal ajudou e eles fizeram o gato lá, né, ficar bom, levou no veterinário, tomou vacina, tal. Dani, depois disso tudo, eu sou protetor de gatos. Eu mesmo morando na casa da amiga da minha mãe, eu já ajudava gatos de rua. Eu dava o dinheiro da minha merenda para comprar ração para gatos abandonados. Eu tenho amor pelos gatos. Eles me dão alegria. Eu quero ajudar muito eles. Bom, aqui, infelizmente, onde eu moro, muitos são mortos, porque a grande maioria das pessoas não gostam de gatos. E a população de gatos é muito grande. Então eu comecei como eu poderia ajudar os gatos. E foi aí que eu fiz um e-book de histórias. Ele fez um livro de histórias. Não é sobre gato. Tem gato na história, mas é um livro de história infantil, gente. Então ele fez um e-book, tá? Aí ele pensou, como eu vou fazer um livro se meu português também nem é tão bom? Aí a minha mãe falou com uma amiga dela que é psicóloga, e a psicóloga corrigiu o texto e um amigo da minha mãe fez o design do e-book. Então hoje eu tenho um e-book que se chama E-book Infantil Chaka e Seus Amigos, que Chaka é o gato dele, né? Gente, esse menino, ele tem 10 anos de idade, ele que tá escrevendo aqui. Eu sempre converso com ele. Se vocês verem a maturidade dele, ele dá pau em muito homem por aí, tá? Bom, então, ele tem um Instagram também, que eu vou falar aqui pra vocês. Hoje ele tem mais 3 gatos. Ele falou que cada um entrou na vida dele de uma forma especial. O Fúria da Noite chegou do nada na minha porta, cheio de sarna, pescoço machucado. Sasha chegou com sarnas e com a pata quebrada. Ela é deficiente dessa pata. E eu tenho também a Escaminha, que foi o caso mais grave. Ela chegou desnutrida, pescoço machucado. Ela ainda está em tratamento. Eu sei que eu ainda sou uma criança, mas eu encontrei minha missão na vida. Eu amo fazer isso. Quero mudar muito a vida dos animais. No futuro eu vou fazer uma ONG, escrevam isso. Criei o e-book Chaka e Seus Amigos para poder ajudar os animais e crianças que, como eu, não têm uma vida farta de alimentos e nem uma boa educação escolar. Então, gente, no Instagram dele tem o e-book. Quem se interessar, quem quiser ajudar ele para comprar, tem o e-book no Instagram dele, tá? Ele usa todo o dinheiro que ele ganha para ajudar os animais de rua.
comprando ração. Ele tem vários vídeos lá no Instagram dele. Eu achei muito legal, assim, porque, né, ele contou a história de vida dele com a mãe dele, que vocês viram, que é um caso também do mundo gringo. Mas como que uma criança, gente, como que uma criança tem essa percepção? E se você conversar com ele, você vê que ele tem essa percepção, essa maturidade. É incrível. Sério, eu fico chocada. Bom, infelizmente nessa época de pandemia, né, a mãe dele ficou sem trabalho. Eles acabaram também ficando com o aluguel atrasado, né? Tem uma amiga da mãe que ajuda muito eles com comida e tal. Então, assim, gente, quem puder, quem quiser, né, ajudá-los comprando livro para você ler para os seus filhos, né? Tem até em inglês. Ajudaram ele e fizeram até o vídeo em inglês, o e-book em inglês também, tá? Eu vou mostrar aqui o Instagram dele. É chaca.e.everton. Ele tem vários videozinhos aqui dos gatinhos. Olha ele aqui. O Instagram dele é esse, gente, ó. chaca.e.everton. Quem puder ir lá, tem lá o e-book também, o link. Ele me mandou o e-book. Gente, sério, eu não sei vocês, mas eu achei assim incrível. Preciso da ajuda de vocês para divulgar o e-book Chaca e seus amigos. Ele fala muito bem, gente. Meu Deus, Everton, que Deus assim possa iluminar muito a sua vida, que nunca deixe que você perca as esperanças, sabe? Porque é difícil, né, gente? A gente vê uma criança de 10 anos de idade já passando por tudo isso aqui que ele teve que passar, né? Ficar de casa em casa, esperando pela ajuda dos outros. Eu já vivi de ajuda das pessoas e eu sei o quanto é difícil, cara, porque a pessoa ela te ajuda com uma mão, mas na outra também ela já tá te humilhando, já tá, sabe, eu não sei porque que tem isso, né? Pô, não quer ajudar, não ajuda, né? Se for pra ajudar, pra ficar humilhando, é difícil, né? Mas, cara, que você tem 10 anos, que você escreve bem, você fala bem e que você consiga, sabe, realizar todos os seus sonhos. Tenho certeza que um dia você vai ter sua ONG, que você e sua mãe, vocês consigam, né, lutar juntos. Eu sei que ela é uma mulher muito batalhadora. Então, assim, que Deus, assim, abençoe vocês e possa, né, tá dando o melhor para vocês nessa hora. É muito triste, gente, porque eu recebo várias histórias, sabe? Até um dia eu botei lá no grupo assim, gente, pare de ficar pedindo pra eu postar, ai, Pix, isso e aquilo, que chega muita mensagem. Ah, mas assim, porra, a pessoa chega lá no grupo, você adiciona a pessoa no grupo, aí a primeira mensagem da pessoa é, ai, meu Pix é tal, me ajuda. Não, acho que não é assim, entendeu? Você vê um menino de 10 anos de idade, ele nem tá pedindo dinheiro, né? Ele falou, quem puder me ajudar comprando meu livro, né? É um menino que escreveu uma historinha, um livro, ele teve lá, se deu trabalho, sentou. Não é que ele foi pra internet e falou assim, eu preciso de dinheiro desesperadamente. Não. E, claro, para ajudar também na casa dele, que a mãe dele tá desempregada, vai ajudar, né, os animais que ele cuida. Então eu achei essa atitude dele assim, fantástica, gente. Fantástica. Tomara que assim, a gente consiga ajudar muito ele para que ele possa continuar o projeto dele, que eu acho que é desde pequeno que a gente começa a fazer as coisas que a gente realmente, sei lá, quer na vida, né? Eu lembro a minha filha desde pequena falando, mãe, eu quero ser médica, mãe, eu quero ser médica. Mas ela era tão pequena que a gente nem botava muita fé, né? Pensava, a Melina até lá já esqueceu isso. E não. E ele falou, Dani, eu quero cuidar, né? Quem sabe vai ser um grande veterinário, né? Tomara, Everton, tomara que você siga sempre esse caminho do bem,
fica sempre nessa estrada do bem. Eu tenho certeza que você vai ficar, que você não se desvie do seu caminho, porque é muito fácil a gente desviar para outros caminhos hoje em dia, mas que você sempre fique focado no bem, ajude sua mãe, fique com ela, ajude ela, que seja esse homem íntegro, que eu tenho certeza que você vai ser, porque do jeito que é a sua criação, a gente não espera outra coisa de você, tá bom, meu filho? Um beijo pra você, pra sua mãe, pro seu irmãozinho. Um beijo pra todas vocês, meninas. E até o próximo vídeo. Tchau!